capítulo 15, 11. Eu entendo que Jesus, ele nunca pega algo que não seja dentro de um contexto que estava sendo falado. A Bíblia é um livro universal. É um livro que há 2000 anos foi escrito e é extremamente atual. Tem livros que você lê, que você vê, que fala de um momento. Quando se fala histórias da década de 50, de 40, de 60, você vê que o contexto, inclusive em filmes são relatados, em novelas são relatados, o contexto daquela época, situações clássicas de comportamento daquela época. Mas a Bíblia não, é um livro que há 2000 anos é lido, ou melhor, há 2000 anos já existe o evento, que é um livro atual. Só que nesse contexto que nós vamos falar aqui agora, fala de umas circunstâncias que Jesus estava querendo mostrar para um povo daquela época, que estava ali naquele momento ouvindo a palavra, que serve também para a gente. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus continuou, que era a terceira parte dessa parábola, dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o pai dele, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam-lhe depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho,
e sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas. O Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez eu te peço graça, misericórdia. Que o Espírito Santo tenha total liberdade no meu coração. Que nesse momento nossa mente esteja cativa ao Senhor. Tudo que for falado aqui, Senhor Deus, venha do Senhor. Se alguma coisa ou algo vier do meu coração, Senhor Deus, o Senhor tenha misericórdia de mim, mas não permita que seja feito segundo o teu querer em tudo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a tua igreja seja edificada nesse início de uma campanha já vitoriosa em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, essa passagem fala de algo, pode abaixar um pouquinho aqui, Fábio. Fala de algo extraordinário, porque nessa época, nesse contexto, Jesus Cristo estava pregando para fariseus e escribas também. Ali ao lado dele tinha publicanos. O que eram publicanos? Eram homens que trabalhavam para o governo de César, para Roma, cobrando impostos no seu país. Então era natural que aqueles homens fossem, de uma certa forma, odiados pelos próprios judeus, porque eles, sendo judeus, cobravam impostos dos judeus e levava para Roma, para ser levado para Roma. E nesse contexto é envolvido duas categorias de pessoas: os fariseus e os escribas, que eram conhecedores da lei, homens religiosos, e publicanos e pecadores, homens criticados pelos religiosos, homens que ficavam à margem de uma sociedade religiosa da época. E Jesus, naquele momento, pregou e serve exatamente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Os dias de hoje tem aquelas pessoas que são extremamente religiosas, que não cabe a mim julgá-las, mas que têm um sentimento de perfeição a ponto de não compactuar, ou melhor, de não aceitar a fraqueza daquele que não tem o mesmo procedimento que ele tem. A religiosidade, querido, é como um remédio. Religião vem do verbo religar, ou religare, que é ligar o homem a Deus. Então a palavra não é um crime, não é pecado, não é errado. O ruim é a religiosidade que fere os princípios divinos. Naquele tempo, havia um povo religioso que gostava de julgar. E Jesus tratava aquele povo como sepulcros caiados, que por fora estavam pintados bonitinhos, mas lá dentro do sepulcro estava cheio de rapina e iniquidade ou sujeira. Jesus nunca condenou o pecador. Ele falou que veio para salvar. Julinho, pode deixar só para o finalzinho. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar, não para julgar. Mas uma coisa Jesus condenou. Quem está ligado, dê um glória a Deus aí, irmão. Ele condenava a hipocrisia, querido. A hipocrisia é algo tão condenável diante de Deus, que ele compara como um sepulcro. Esses dias nós fomos fazer um sepultamento de uma irmã, uma Maria que faleceu, e eu estava observando ao subir ali no cemitério, várias sepulturas bonitas, outras mármore de granito, mas, querido, a beleza era só por fora. Por dentro estava cheio de ossos.
de sujeira. Jesus compara os religiosos desse nível como esse tal sepulcro caiado, ou sepulcro bonito por fora. Jesus nunca condenou o pecador. Ele disse que ele veio salvar, não julgar. Ele veio como ovelha, cordeiro. Um dia ele virá como leão. Preste bem atenção nisso. Está chegando esse dia, amém, querido? Só que naquela época havia uma separação muito grande dos religiosos para esse povo chamado publicano, os pecadores. E essa parábola aqui fala exatamente da forma que Deus vê o homem, sendo ele religioso ou sendo ele pecador. Então, nessa parábola, nós podemos entender que tem várias conotações que deveriam ser avaliadas. Essa palavra fala sobre relacionamento familiar, querido. A família é um projeto de Deus. Nesse projeto de Deus é uma área onde o inimigo ama trabalhar, porque desestruturando a família, desestrutura a sociedade, a igreja. Nós podemos falar aqui também da fraqueza humana diante das possibilidades. Muitas pessoas falam que da vontade para o ato, só oportunidade. Muitas pessoas talvez desejam fazer da falta de oportunidade, mas mesmo errando, Jesus mostra aqui por que ele ama, por que ele morreu na cruz por minha causa e por você, por que Deus deu o único filho dele para passar pelo que ele passou, por que na hora que Jesus pediu ao Pai para afastar esse cálice dele, Deus disse não, por amor a mim, por amor a você. Ele disse não, porque sabia que um dia poderíamos ser religiosos e ele continuaria nos amando. Por amor a mim e a você, porque um dia nós poderíamos ser pecadores, mas ele continua amando. Ele verteu o sangue da cruz, na cruz do Calvário, por conta do religioso e por conta do pecador. Essa história fala também do desejo de ir para o mundo. Você, quando está, um dia, quando eu completei 19 anos, eu fui trabalhar em Resende, uma empresa chamada Xerox do Brasil. E quando eu cheguei lá, a empresa tinha um refeitório. Esse refeitório tinha as opções para quem estava de dieta, tinha as opções para quem não estava de dieta. Cada dia, isso tudo balanceado com o nutricionista, aquela comida de primeira qualidade. Eu peguei e liguei para casa. Mãe do céu, aqui tudo é gostoso, a comida é gostosa, cada dia tem um tipo de carne, cada dia tem um tipo de alimento, tem as opções. Se eu quiser, posso até comer ovo. Passou um mês. 2 meses, 3 meses, já no 3º mês, querido, eu estava com a saudade da comida da minha mãe. Um arroz, feijão, um angu, uma couve, uma batata frita, não essa que compra no mercado, mas aquela batata que cortava fininha, fritava, um ovinho frito, uma salada, um bife bem passado. Queria comer a comida da minha mãe. Você sabe por quê, querido? Porque quando nós temos, na grande maioria das vezes, não valorizamos. Quando nós temos, na grande maioria das vezes, entendemos que o carro do outro é melhor, que a igreja do outro é melhor, que a roupa do outro é melhor, que o outro é melhor, até o dia que perdemos. E esse jovem que saiu de casa, que nós lemos aqui, ele tinha tudo, irmãos. Mas ele queria experimentar o que ele não tinha, achando que era melhor. E segundo essa palavra,
ele virou para o pai e falou: pai, me dá aquilo que me pertence. Só que pela regra e pela lei, o filho mais novo receberia 1/3 da herança, mas somente quando o pai morresse. Existem momentos que a gente quer algo que não é momento de termos. E quando temos, isso não pode ser, e de forma alguma, fora do tempo, bênção. Em alguns casos, até maldição, querido. Você ter algo que, ainda que você entenda que é do seu direito, mas na hora errada, pode ser maldição. Ele tinha o direito, mas só depois que o pai morresse. Mas ainda assim, a gente fala dele, né? Mas a gente é igualzinho. Eu me incluo nisso. Porque às vezes nós queremos coisas que estão fora do tempo e a gente bate o pé. Nós estamos lá com uma cadela, está conosco lá há 11 anos. E ela está com câncer. Em poucos dias ela perdeu muitos quilos. Já não consegue nem andar direito, as pernas dela, as patas, tudo inchado. Eu cheguei para Deus e orei ao Senhor, Deus a cura. Deu um peso no meu coração. Depois eu chamei minha esposa e falei: Senhor, é diferente. Falei: Senhor, eu entrego ela nas tuas mãos. Pode ser uma cadela, querido. Isso fazia parte do nosso contexto de coração, de sentimento. Quando eu entreguei nas mãos do Senhor, aquele peso que estava no meu coração saiu. Porque a vontade de Deus tem que ser soberana, ainda que a nossa vontade seja extraordinariamente necessária para nós. Na oração do Pai Nosso, como é que fala? Seja feito a tua vontade. Quando fala a tua vontade, assim na terra como no céu, o que quer dizer? Porque lá no céu é plena vontade de Deus. O que Deus fala e rege, acabou. O que Ele manda o anjo fazer, não existe anjo bom e anjo mau, existe o anjo. São mensageiros, foram criados para obedecer a Deus. Vai lá e destrói Sodoma e Gomorra, Ele vai e destrói. Então, como é lá no céu, na oração, deveria ser aqui na terra. A gente bate de frente: pai, eu quero, pai, me dá, pai, eu não aceito, pai, por que aconteceu isso? E essa parábola fala disso, querido. Nós julgamos esse menino. Mas pare e pensa. Quantas vezes nós já agimos assim? Pedimos aquilo que achamos que temos direito, mas na hora errada. E o pai deu. Esse dia eu estava lendo sobre Raquel, sobre Jacó. Raquel queria ter um filho. Não tinha. Até o dia que Deus deu um filho para ela. Interessante que quinta-feira o pastor Levi pregou sobre essa passagem. A Raquel, que era amada de Jacó, demorou anos para ter filho. Só que quando o filho dela nasceu, chamou José. Então, às vezes Deus demora para nos dar algo, porque Deus não nos dá somente um filho, Deus nos dá um propósito. Às vezes nós queremos ter porque o outro tem. Mas quando Deus dá na hora certa, Ele não dá um filho, Ele deu para aquela mulher, José, deu um propósito. O José tinha que ser um dos últimos a nascer, porque se ele fosse o primeiro a nascer, dificilmente aconteceria o que aconteceu. A inveja dos irmãos, colocar ele para ser vendido por um mercador, ele chegar para o Egito, ser vendido como escravo, trabalhar na casa de Potifar, ser preso por causa de uma falsa acusação sobre ele, ficar anos na prisão. Quando o tempo passou, chegou o momento dele ser levado ao faraó. O
para falar do sonho, interpretar o sonho. Se ele tivesse nascido primeiro, querido, nada disso teria acontecido. Então, quando Deus demora os seus olhos, mas o tempo é de Deus, Ele não te dá uma coisa, Ele te dá um propósito. Ele tinha direito, esse filho, mas pegou na hora errada. E muitos têm feito isso achando que é um direito, mas na hora, pregando para mim. Se quiser aproveitar, aproveita para vocês aí também. Pegou tudo que tinha direito. Eu estava estudando sobre isso, alguns estudiosos dizem que ele pegou a 9ª parte. Eu discordo. Porque, segundo a palavra, ele pegou tudo que ele tinha direito. Então, se ele pegou o que tinha direito, ele pegou 1/3 da fortuna do pai. Isso que significa também? Um alerta. Quantas pessoas, querido, não têm, mas basta ter para sair da presença de Deus? Quantas pessoas, quando não tinham absolutamente nada, não tinha carro, bicicleta, vinha para a igreja debaixo de chuva, melhorou de situação, final de semana vai para a praia. Quantas pessoas, querido, viviam uma vida de trabalho, de luta e coisa e tal, quando vem o momento da bonança, esquece de Deus. Aquele homem, aquele rapaz, ele recebeu tudo, porque ele já estava planejando estar fora da presença do Pai. A Bíblia diz que aquele que comigo não se ajunta, olha, se você pegar uma árvore, querido, e arrancar um galho dessa árvore, a árvore vai morrer? Pelo contrário, ainda cresce mais ainda. Porque quando você se poda uma árvore, ela tem força para crescer. Mas o que acontece com esse galho? No começo não. No começo ainda as folhas ficam lá verdes. No começo as folhas ainda, se bater um vento, até balança. Mas com o tempo seca. Vem comigo, não se ajunta, espalha, irmão. Ele tinha o dinheiro. Ele tinha a bênção. Mas não tinha fonte. Ele tinha a bênção, mas não tinha um abençoador. Ele tinha o dinheiro, mas não tinha o provedor. Ai de mim se eu estiver fora da presença de Deus, querido. Ai de mim. E ele saiu de casa, gastou de forma absoluta. Porque esse título pródigo tem vários significados, sabe, querido? Tem aquele que gasta de forma desordenada, mas ele pode ser também, esse título foi colocado muito tempo depois, tá, querido? A divisão da Bíblia foi feita depois da reforma, Martim Lutero. Então, essa palavra filho pródigo, talvez não se encaixe direito, porque o pródigo tem vários significados. O pródigo pode ser o generoso. Ele gasta, mas gasta abençoando. Então, vamos colocar aqui a parábola do filho que desperdiçou aquilo que o pai deu para ele. De forma descontrolada. No começo é maravilhoso, querido. O cara que pega, sai da presença do Senhor e já está afim de fazer, de beber, no começo pode parecer maravilhoso, porque é ilusório. Quando a irmã Mari, Johnny, se batizou, ela falou assim: pastor, o céu parece que está mais azul. Lembra disso, Mari? O céu parece que está mais azul, as coisas parecem que estão mais coloridas. E quando você está longe da presença do Senhor, o inimigo embaça a sua vista. A primeira coisa é que Paulo, quando teve encontro com o Senhor, ele ficou cego, irmãos. Porque há momentos na vida do homem, ele tem que valorizar a visão. E Paulo, quando chegou lá, e Ananias impôs as mãos sobre ele, chamou de irmão Saulo, em nome de Jesus,
fez com que ele voltasse a ver, imediatamente se entregou para o Senhor. Então tem momentos na vida que quando você está com a vista embaçada, confuso, você não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Mas eu louvo a Deus, querido. Olha, eu não sei para quem que eu estou pregando. Talvez seja até para mim mesmo. Deus nos ama tanto, nos ama tanto. E quando Ele vê que as coisas estão ficando estreitas, Ele põe uma provação para a pessoa, por amor, hein? Porque o Pai corrige a quem ama. Está tudo bem. Dinheiro, prostituta, zoeira, bebida, droga. Vamos gastar. Tem dinheiro. Só que a Bíblia diz que o dinheiro dele acabou. Quem comigo não se ajunta? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Ele achou um amigo. A Bíblia diz que houve naquela época uma grande fome. Me pergunto, essa fome atingiu a casa do pai? Lógico que não. Lógico que não. Porque lá estava a provisão. Lá estava a fonte. Queridos, eu vi uma reportagem, a nascente do Rio Amazonas, e eu vi onde ele desemboca, pessoalmente. Eu fui em Belém e vi lá onde o Rio Amazonas é tanta água, você não sabe se é mar ou se é rio. Eu ainda caí na besteira na asneira de perguntar para o cara lá, essa água aí é doce, é água de mar ou água de rio? Aí o cara falou assim, prova, se for salgada é do mar. Eu não sei se ele falou para me ofender, mas acho que tem fundamento. Se for doce é de rio, se for salgada é mar. Prova a água. Esse cara me tirou, deu uma tirada em mim. Aí eu fui ver a nascente do rio Amazonas. Pedro, filete d'água. Um filete de água. Um filete. Já na América, do lado de lá, fora do Brasil. Um filete. Só que esse filete é a fonte que não cessa de cair. Esse filete, você pode achar que é pouco, mas a água não acaba. A fonte é onde gera o rio Amazonas, aquela imensidão de água. Ele estava sem a fonte, querido. E quem está sem a fonte, vai acabar, vai secar. E quando secou, arrumou um amigo, um amigão dele, um amigão mesmo. Rapaz, tem um trabalho jóia para você, ó, bacana. Você vai cuidar de porco. O judeu tinha, Jesus ele pregou isso, irmãos, porque o judeu ele tinha uma certa aversão a porco. Você sabia disso? Não comia carne de porco. Parábola lá do endemoniado, parábola não, episódio do endemoniado, os demônios entraram nos porcos. Isso tem um significado também espiritual para o judeu. Foi apacentar? Eu não sei, querido. Você conhece alguém que lá atrás estava na casa do pai, tinha de tudo, longe da presença de Deus, estava lá no meio dos porcos? O que me chama a atenção nisso é que ele queria comer o que o porco comia. Olha que nível, Diácono Fábio, que eles chegaram. Tinha de tudo. Chegou a desejar comer o que o porco. Eu fui do tempo que o porco comia lavagem, irmãos. Alguém se lembra disso? Não era ração, não era lavagem. Deus é tão maravilhoso que permitiu esse cara passar por isso. Por isso eu quero dizer para você, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas, todas. Se está passando por luta, por privação, se você ama a Deus, é para o teu bem. O não é para o teu bem. Deus disse não para Jesus. Deus disse não para Davi.
Estava lá com a criança, né? Não, Senhor, não permita que ela morra. Eu disse, não, a criança morreu. O não de Deus é pedagógico, que nos ensina. O não de Deus é bênção. Tem crente nervosinho, e quando Deus fala não, sai da presença de Deus. Nunca teve na presença. E quem já pisou no Santo dos Santos, mas não sabe viver em outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, sabe ouvir o não de Deus. Você acha que Jesus queria passar o que ele passou? Ele falou, não seja feita a minha vontade. Ele obedeceu. E aquele menino recebeu um não caprichado, mas ele fez um negócio maravilhoso. Falei, já sei. Eu sei onde que é a fonte. Eu vou chegar lá na fonte e vou falar assim, Pai, eu... A coisa mais linda que eu vejo na Bíblia é quando você reconhece que precisa, quando você reconhece que é dependente, quando você reconhece que é falho, quando você reconhece que é pecador, quando você se arrepende com todo o seu coração. A diferença de um homem segundo o coração de Deus, que adulterou, que mandou matar, que fez uma barbaridade em relação a essa questão, e Adão que simplesmente comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. A diferença é que esse Davi falou assim, eu pequei, eu errei. E Adão falou assim, foi a mulher que tu me deste. Deus ama, querido. Ele exalta e se humilha, mas Ele abate aquele que se exalta. Você sabia que Deus fez com Adão o que faz com a gente, tá? Deu várias chances para Adão. Primeiro, deu tudo. Segundo, deu algo a mais, que foi a mulher. Terceiro, deu a chance dele não comer. E por último, deu a chance dele confessar que comeu. Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Eu me escondi que eu estou nu. Quem disse para você que você está nu? Adão, você comeu? Ai, meu Deus do céu, Adão. Dá uns cascudos nesse Adão. Esse Adão, naquela hora, a quarta chance que Deus deu para ele. Quarta chance. E faz isso com a gente. Se Adão tivesse falado assim, Pai, me perdoa, eu comi. A gente pensa que só se ele não tivesse comido. Mas a Bíblia diz que, segundo a palavra, né? Aquele que confessa e deixa, eu estou falando Bíblia, irmãos, alcança misericórdia. A Bíblia não fala aquele que não peca, aquele que confessa e deixa. Deus condenou aquela mulher adúltera? Não. Mas o que é que ele falou para ela? Vai, não? Ele sacou aquele menino. Essa parábola. Vou falar aqui para o pai, pai, ó, eu pequei. Ah, mas ele queria, o irmão dele não se dava. Não, eu pequei. Ah, porque você não está na igreja? Não, porque eu não vou com a cara daquele irmão, aquele pastor lá pisou na bola, aquele outro lá, eu estou revoltado com a igreja. Irmão, é você e Deus um dia, acabou. Um dia vai ser você e Deus, não vai ter ninguém para defender você. Eu não estou na igreja porque o fulano de tal pecou, aquele pastor tem amante. Meu irmão, é ele com Deus, é você agora, um dia vai estar com ele também. Eu vou pregar aqui Jesus Cristo, irmão. Vocês têm que ver Jesus em mim, mas eu sou falho. Eu não fui na cruz lá do Calvário para morrer por ninguém, mas Jesus morreu. Eu vou pregar esse Jesus até meu último dia de vida, se Deus me der força e saúde para isso. Mente para isso. Espírito Santo em minha vida. Eu pequei. Bom, ele fez um negócio legal, ó. Se levantou. Uma das coisas lindas que eu vejo na Bíblia, querido, quando alguém se posiciona.
se levantou. Tomou uma posição. E se você não mudar, nada vai mudar para você. É a mudança. Eu vou falar uma palavra aqui, que foi Einstein que falou, mas que não muda em nada em relação à palavra de Deus. Pelo contrário. Einstein disse o seguinte: loucura é querer ter resultados diferentes praticando as mesmas ações. Você faz sempre a mesma coisa, nada vai mudar. As coisas só vão mudar para você se você mudar. Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Você mudou. As coisas para mim não mudam. Você mudou. Não vai mudar. Ele tomou posição, se arrependeu, teve a coragem, a hombridade, se humilhar diante de Deus. Quando aquele homem veio, aquele filho veio, o pai olhou de longe, ele relata que não foi o filho que correu para o pai, não. Já tinha corrido para o pai no momento que ele... Foi o pai que viu o filho. Eu fico imaginando o pai todos os dias ali na janela da casa, na sacada da casa, ou que seja, na varanda, sabendo que o filho foi embora. E o olho para ver se o filho ia voltar. Quando ele viu o filhão dele lá, ai meu Deus do céu. Voltando lá para minha mãe, há alguns meses, lá em Resende, trabalhava na Xerox lá, minha mãe apareceu lá em casa. Uma república com 10 homens. Imagina, só um homem. E a mãe fez a comidinha dela para mim. Querido, eu comi tanto. E o povo da república comeram, pediram para a mãe voltar, porque eles também estavam sentindo o que eu estava sentindo. Quando eu vi a minha mãe lá, meu coração encheu de alegria. Mas o coração dela também estava contrito, porque eu era o filhinho da mamãe, saí de casa. Aquele pai, quando avistou o filho, nessa parábola, correu na direção do filho, o abraçou. Sabe o que significa, querido? Eu não sei quantas pessoas podem estar ouvindo isso. Não importa o que você fez, não, querido. Mas se você se arrependeu e quer voltar para o caminho, você não devia nunca ter saído. O Pai está te esperando, com os braços abertos para te receber. Ah, mas pequei. Ele está esperando com os braços abertos para te receber. Palavra de Deus, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Não é isso que a Bíblia diz? De maneira nenhuma lançarei fora. Abraçou e falou assim: povo, traga roupa nova para esse cara. O cara está com roupa rasgada. É meu filho. E meu filho não é para andar rasgado assim, não. Faz o seguinte, para provar que ele é meu filho, traga o anel. O anel, para provar que é da família. Tem um selo da família. E outra coisa, ele pecou para caramba, ele está enrolado, por isso que ele voltou. Foi isso que o pai falou? Traga uma sandália. Põe nos pés dele. Porque ele deve estar com os pés machucados pela experiência que teve fora daqui. Olha que coisa linda. Os pés todos machucados. Põe uma sandália nos pés dele. Deus quer fazer isso essa noite com você e comigo. Aqui, querido. E detalhe, vamos festejar. Pega um bezerro cevado, gordo, e vão matar, e vão tocar música, e vão cantar, e vamos celebrar. Glória a Deus. A segunda parte, que a gente falou sobre relacionamento. Aqui ele estava dizendo que o pecador tem acesso ao Pai. Lembra que eu falei? O publicano tem acesso ao Pai. Amém, queridos? Mas ele foi falar também de religiosos. O filho que ficou em casa, mais velho, vendo aquele barulho, foi lá.
perguntou para um dos empregados, não perguntou para o pai, não. O que está vendo aí? O teu irmão voltou, rapaz. Teu pai está preparado, fez uma festa para ele ali. E pergunta, irmão ou não é? Qual a reação de irmão quando vê um irmão voltando para casa? Hein? Qual seria a reação tua e minha? Hein? Alegria, meu irmão. Meu irmão voltou. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele reclamou. Ô pai, você está fazendo festa para esse cara que levou seus bens. Você nunca fez isso para mim. Me pergunto. Eu não vou falar que a gente age assim, que a gente é muita gente. Mas, em algum momento, a gente pode agir assim. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro recebeu esse tratamento e eu não recebi? Fazendo tudo, eu sou dizimista fiel, eu venho ao culto, eu oro, eu faço tudo. Aí vem a resposta do pai. É bobo, rapaz. Tudo que eu tenho é teu. Você está falando que nunca matou um cabrito, você pode matar essa boiada toda. Porque eu, meu filho, está aqui na presença de Deus. Você dobra o joelho, o Espírito Santo fala contigo, é teu. Você clama ao Senhor, no momento de luta, é teu, Ele ouve. As coisas estão, o Espírito Santo age, é teu. Quem está entendendo, glória a Deus? Porque esse é teu irmão. Primeiro ele falou assim, ó, o teu filho, ele não falou seu irmão. Mas o nosso pai é conciliador, ele não gosta de briga. Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos, algumas coisas que não estão me agradando. Eu tenho visto. Irmão não pode brigar com o irmão. Pode, irmão? Irmão é filho do mesmo pai, vai morar no mesmo céu. E um irmão é melhor que o outro. Porque o pai é o mesmo. Esse seu irmão, ele não falou meu filho, esse seu irmão, o que ele está querendo dizer para eles? É teu irmão, cara. Não é qualquer um, não, é teu irmão. Ele estava perdido, se achou, estava morto, reviveu. Por isso, nós devemos nos alegrar. Deu uma dica para o religioso, fariseu, escriba, que julgava o pecador. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Espero nunca viver isso. Júdice, Wilson, pastor Júdice, pastor Wilson. Espero nunca nós vivemos isso. Mas se algum momento da nossa vida a gente cair, sem medo de errar, arriscado outras religiões te acolherem. E a nossa virar as costas para a gente. Eu não preciso esconder nada de ninguém, não, querido. Estou falando a verdade. E aqui eu prego a verdade, ponto. O pai da mentira é o diabo. Alguém já viu falar naquele tal do Caio Fábio? Que hoje criou uma religião liberal de uma tal forma que muitos se emburacaram nessa. Sabe quem é o culpado desse cara ser o que ele é? A gente. Porque quando ele pecou, todo mundo, todos os líderes viraram as costas para ele. Quando ele caiu, os líderes, os grandes líderes, viraram as costas para esse cara. Jesus prega exatamente o contrário. Seu irmão, pastor Caio Fábio era seu irmão, o pastor Jimmy Swagger é seu irmão, o pastor fulano de tal que bebeu e fechou a igreja era seu irmão, e ele estava morto e agora reviveu, ele estava perdido e se achou e foi achado seu irmão. Vamos fazer festa. E essa palavra de vitória, comece você crendo que tem um Deus, tem tudo para te dar. Você tem a opção de ficar na casa do Pai e ter essa vitória constante. Mas, se por algum momento você saiu da presença, a vitória pode começar hoje. A festa na casa do Pai pode começar hoje. Um louvor para mim aí.
Queria fazer um convite para você. Aquele fariseu, essa parábola voltada para os fariseus, é um alerta para nós, querido.